Salada Cultural. Olá, meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural, podcast que aborda tudo que envolve cultura, seja cinema, TV, música, literatura, quadrinhos ou a mistura disso tudo. Aqui eu conto histórias e curiosidades que talvez você já ouviu, mas não custa reforçar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para mais uma edição. Acredito que não há uma alma viva no mundo que não saiba quem são os Beatles. E aqueles que não sabiam, eu meio que ajudo a conhecer, pelo bom bitomaníaco insuportável que sou. Em retrospecto, é realmente incrível o quanto que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr fizeram em menos de 10 anos. Mais exatamente entre 1963, data de seu primeiro disco, Please Please Me, até 1970, ano em que foi lançado Let It Be, já com a banda separada. Podemos dizer que tudo que foi feito na indústria fonográfica de 60 anos para cá teve, de forma direta ou indireta, inspiração a algo que os quatro rapazes de Liverpool fizeram. Não só em suas músicas e discos, mas em sua maneira de se apresentar, em suas formas de divulgação do trabalho ou até pelas suas opiniões. Em uma época bem pré-internet, e bota bem pré nisso, consequentemente bem pré-redes sociais, os Beatles divulgavam seu trabalho de inúmeras maneiras, criando desde o protótipo do que hoje conhecemos como videoclipe, quando viam que não podiam estar em vários programas ao redor do mundo para fazer nem que seja um playback básico, até com uma série de desenhos animados que passavam nas manhãs de sábado dos Estados Unidos. Sim, os Beatles, por assim dizer, foi a versão beta de tudo que está aí. Mas hoje eu vou me dedicar a contar sobre uma das maneiras que eles encontraram de divulgar seu trabalho principal. Vou falar sobre os filmes que eles protagonizaram no cinema, interpretando a si mesmo em 3 longas, dublando as músicas em um e participando até de um certo proto-reality show no último, aquele que foi o Canto do Cisne do grupo inglês. Muitas piadas britânicas, muitas viagens literais, metafóricas e transcendentais e despedidas melancólicas neste Salada Cultural. Fica aí que eu vou contar na base do 1, 2, 3, 4. Desculpe, foi péssimo. Salada Cultural. Só um adendo, coisa rápida. Neste Salada Cultural só irei falar dos filmes protagonizados por John, Paul, George e Ringo. Não tratarei de filmes que eles fizeram em separado ou de biografias que outros atores encenaram os 4 rapazes de Liverpool. Talvez em uma outra oportunidade, caso esse podcast sobreviva à primeira temporada e ao cansaço do apresentador / criador do conteúdo. Vulgo eu. Aqui também vale dizer que a ideia de aproveitar o sucesso de uma banda ou cantor, enquanto ainda tinha apelo dos jovens, não teve início com os Beatles. O cinema, como meio que contribuiu para tirar proveito de algo que os empresários musicais da época acreditavam que poderia ser passageiro, teve força quando o rock and roll surgiu como o ritmo que tinha adolescentes como seu principal público. Elvis Presley foi quem mais tirou proveito disso, ao fazer inúmeros filmes que tinham um fiapo de história apenas como pretexto para que o jovem rei do rock cantasse e dançasse um sucesso atrás do outro. Nos filmes, Elvis não interpretava Elvis. Ele fazia o papel do jovem bonitão, com nome genérico, que não mudava em nada em questão comportamental. Todo mundo que ia ao cinema ia por conta de Elvis, pouco importando se no filme em questão ele se chamava Zezinho, Tiriça ou Valtinho do Rebolado. Seu público queria Elvis cantando Jailhouse Rock, Love Me Tender ou Viva Las Vegas. Em seu primeiro filme, os Beatles fariam diferente. Sim, eles estariam lá tocando e cantando suas músicas, como todo mundo queria, mas não como o rei ensinou. Salada Cultural. A Hard Day's Night, ou Os Reis do Ye Ye Ye. Após seu primeiro disco, Please Please Me, lançado em 1963, os Beatles foram alcançando as paradas de sucesso mundial. Porém, nos Estados Unidos,
o maior mercado cultural do mundo, ainda eram semi-desconhecidos, ganhando notoriedade pelo boca a boca da imprensa e de alguns apresentadores de rádios. Isso mudou logo no início do ano seguinte, mais especificamente no dia 13 de janeiro de 1964, quando o single I Want to Hold Your Hand estreou em terras yankees já no primeiro lugar das paradas. Em 4 dias venderam 1,5 milhão de cópias. Em 9 de fevereiro do mesmo ano, fizeram sua primeira apresentação na TV americana, no programa Ed Sullivan Show, batendo recordes de audiência. Brian Epstein, o empresário e mentor do quarteto, vendo o sucesso aumentar e precisando aproveitar todas as formas de divulgação antes que, talvez a banda diminua esse sucesso, além do fato que ele queria que as músicas do grupo pudessem chegar ao maior número de pessoas do mundo, teve a sábia ideia de se inspirar no esquema bem-sucedido de Elvis Presley, que nunca fechou fora dos Estados Unidos, mas lotava cinemas pelo globo. Com isso em mente, resolveu bancar um filme dos Beatles. Salada cultural. Os contatos e contratos para que o longa-metragem fosse filmado e lançado ainda naquele ano foram feitos em tempo recorde. Para o roteiro, chamou Alan Owen, também britânico, para criar a história e os diálogos. O roteirista acompanhou alguns dias das turnês dos Beatles para conhecer cada integrante e colocar suas características no roteiro. Para a direção, foi chamado Richard Lester, americano que trabalhava há anos na Inglaterra, dirigindo programas de comédia. Filmado em preto e branco, a história do filme é bem simples e é o que faz ser o melhor filme dos Beatles. Fazendo o papel de si mesmos, até para facilitar a vida deles, já que nunca tinham feito nada relacionado à atuação até aquele momento, o longa se passa em um dia na vida dos 4 rapazes de Liverpool, entre viagens de trem, coletivas de imprensa, ensaio para uma apresentação na TV e outros percalços de um anoitecer de um dia difícil, como diz a tradução livre do nome do filme. Em ritmo de comédia, o longa ainda adiciona o avô fictício de Paul McCartney, interpretado pelo ator Wilfred Brambell, que quer aproveitar o fato de ter um neto famoso para tirar vantagem disso, desde vendendo fotos autografadas até dando aquela carteirada básica. Há muitas cenas hilárias, como o já clássico início do filme, com eles fugindo de fãs enlouquecidas, além de, é claro, momentos musicais, com eles tocando e cantando a música que dá título ao longa e as canções Can't Buy Me Love and I Love Her e muitas outras. O filme estreou na Inglaterra em 6 de julho de 1964 e nos Estados Unidos em 11 de agosto do mesmo ano. Foi um sucesso de bilheteria e ainda rendeu 2 indicações ao Oscar, uma pelo roteiro original de Alan Owen e outra pela trilha sonora composta pelo produtor e quinto Beatle moral, George Martin. Também foi indicado ao prêmio BAFTA daquele ano, na categoria Melhores Novos Astros. Sim, o nome da categoria é esse. Até um tempo atrás, o filme estava disponível na plataforma MUBI, mas agora só é possível assistir em cópias físicas, tanto em DVD quanto em Blu-ray. Pode procurar que você acha e com certeza não vai se arrepender. Salada cultural. Help! Com o sucesso de crítica e público de A Hard Day's Night, no ano seguinte fizeram Help, com um orçamento maior, uma história mais complexa e muitas outras músicas para compor a trilha sonora. Novamente foi chamado o diretor Richard Lester, mas o roteiro ficou a cargo de Mark Benn e Charles Wood. Neste longa, desta vez em cores, a história um tanto bizarra gira em torno de membros de um culto que perseguem Ringo Starr porque ele está usando um anel sagrado e com isso o baterista precisa ser sacrificado. Help foi o filme que botaram os 2 pés na comédia nonsense, tanto que eu considero como o filme dos Trapalhões feito pelos Beatles, para você ter uma ideia de como é esse longa, caso não tenha assistido ainda. Os Beatles pediram para que incluíssem vários lugares do mundo no roteiro, só para eles aproveitarem as viagens. Então, nessa fuga de Ringo junto com os outros 3 rapazes, eles vão para Bahamas e Áustria. E por falar em viagens, segundo os próprios Beatles contam em entrevistas na série documentário Anthology, foi nessa época em que eles foram apresentados pelo Bob Dylan ao uso recreativo da maconha. Boa parte das cenas foram gravadas com os 4 sob efeito da cannabis, e muitos takes foram refeitos inúmeras vezes porque eles não paravam de rir. Segundo o diretor Richard Lester, a cena do Palácio de Buckingham
foi a que mais deu trabalho por conta do riso frouxo dos garotos brisados. Help estreou em 29 de junho de 1965 no Reino Unido e em 28 de agosto do mesmo ano nos Estados Unidos. Ainda foi um sucesso de bilheteria, mas não de crítica, pela nítida forma improvisada em que os acontecimentos do filme apareciam na tela, dando a impressão de que as ideias do roteiro estavam sendo sugeridas enquanto o filme estava sendo rodado. Porém, a trilha sonora foi ainda mais festejada, tendo os clássicos Help, Ticket to Ride e Another Girl. Para aproveitar o lançamento da trilha, foi incluído no lado B alguns singles lançados na época, o que inclui o ultra sucesso Yesterday. Você consegue assistir ao Help em DVD, Blu-ray e está disponível para aluguel ou compra na Apple TV. Salada cultural. Magical Mystery Tour. Em 1967, os Beatles foram do céu ao inferno. Ao céu com o lançamento do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band em fevereiro daquele ano. O álbum foi um sucesso, sendo elogiados pelas experimentações nas canções e total cuidado na gravação, já que eles haviam parado de fazer turnês há pouco mais de um ano e se mantinham focados em criar e experimentar tudo o que podiam em estúdio, ao lado do produtor George Martin. E foram ao inferno com a morte de Brian Epstein, empresário e mentor que ajudou e muito aos Beatles a alcançarem o seu sucesso e se tornarem um fenômeno, além de ter sido responsável pela parte de relações públicas e toda a burocracia financeira e administrativa que envolvia a banda, deixando eles livres em criar canções e continuarem fazendo a roda do sucesso girar. Brian morreu em 27 de agosto de 1967 de overdose de um medicamento que tomava para a insônia. Os Beatles receberam a notícia da morte do empresário enquanto estavam em uma conferência sobre meditação transcendental em Bangor, no país de Gales, ministrada pelo Guru Maharishi. Em vídeos que podem ser encontrados facilmente na internet, você pode ver a reação meio atônita dos quatro ao falar para a imprensa sobre a notícia que tinham acabado de receber. Esse acontecimento deu um novo rumo ao futuro da banda. Sem alguém para dar um norte ao grupo, Paul McCartney meio que tomou as rédeas de algumas decisões da banda, sendo que uma delas é o filme / especial de televisão Magical Mystery Tour. A ideia do longa surgiu da cabeça de Paul, que compôs a música título e pensou em dirigir o filme junto com os outros 3 Beatles. O conceito era não ter um roteiro a ser seguido, tendo apenas a ideia de um ônibus multicolorido com diferentes passageiros que viajava por vários lugares da Inglaterra com muitas músicas do quarteto e psicodelia por todo lado. É meio difícil dar detalhes desse filme, mas vamos lá, eu vou tentar. A obra tem início mostrando Ringo com sua tia, interpretada pela atriz Jessie Robbins, comprando as passagens para o famoso ônibus misterioso e mágico. Entre os passageiros estão também John, Paul e George e outros tantos figurantes. Durante o percurso, mágicos também interpretados pelos Beatles intervêm no passeio, com algumas paradas em locais, por assim dizer, exóticos, como em uma corrida, um clube de striptease e até em um jantar meio romântico, meio delírio entre a tia do Ringo e um pretendente, em que o garçom John Lennon serve aos pombinhos quilos e mais quilos de macarrão com uma pá de pedreiro. Bizarro é apelido, esse filme é LSD puro. Há vários erros nessa obra, desde a concepção da ideia, se é que é uma ideia formada nisso, até a sua exibição. Exibido como um especial de fim de ano do canal BBC em 26 de dezembro de 1967, o filme altamente colorido foi levado ao ar em preto e branco. Sim, preto e branco. A obra já não tinha sentido nenhum, e preto e branco então ficou ainda mais incompreensível. Se você quer um exemplo, a sequência que é tocada a composição instrumental Flying mostra uma paisagem psicodélica que alterna várias cores enquanto a música é tocada. Vendo isso em preto e branco, eu imagino a cara de ué de muitos fãs dos Beatles quando assistiu pela primeira vez. Ao invés de mágico, foi trágico e os Beatles foram massacrados pela crítica, algo raro naquela época. Tanto que a BBC cancelou a reprise da obra, nenhuma TV norte-americana quis bancar a exibição nos Estados Unidos e Paul McCartney chegou a vir a público para pedir desculpas. Em compensação, as músicas da trilha sonora continuaram fazendo sucesso,
sendo lançado em um EP no Reino Unido e um disco completo nos Estados Unidos, aproveitando alguns singles lançados na época, só para encher o álbum, como a canção All You Need Is Love. Se você quiser assistir Magical Mystery Tour por sua conta e risco, o filme está disponível em DVD, Blu-ray e para aluguel ou compra na Apple TV. Assiste e depois me fala se não é o puro suco do ácido. Salada cultural. Yellow Submarine. Esse é um filme dos Beatles que praticamente não tem Beatles. Quer dizer, quase não tem Beatles. Ou melhor, tem Beatles na música e pouquinho na atuação. Espera aí que eu já te explico. Os Beatles tinham um contrato de 3 filmes com o estúdio United Artists. A Hard Day's Night e Help foram 2 deles e ainda precisavam entregar mais um. O início da produção aconteceu em 1966, pegando como base a canção lançada na época Yellow Submarine, composta por Lennon e McCartney, cantada por Ringo Starr e lançada originalmente como single e no disco Revolver. A música com temática infantil conta a história de um submarino amarelo que protagoniza viagens fantásticas pelo mar e pelo céu. Tendo a canção como base, foi pensado como uma animação, já que os 4 não queriam se envolver com a produção. Tanto que para as vozes dos 4 foram contratados atores para a dublagem, deixando apenas as músicas de responsabilidade do quarteto. Mas até nisso eles se envolveram pouco, porque tudo que toca dos Beatles no filme ou já tinha sido lançado antes, ou eram sobras de estúdio. Segundo o produtor George Martin, que cuidou de toda a trilha sonora instrumental do filme, abre aspas, a ideia de serem retratados em forma de desenho animado era basicamente odioso para eles. Mas claro, quando se tornou um sucesso, eles ficaram encantados com o filme. Fecha aspas. Sim, os Beatles gostaram tanto da animação que filmaram uma sequência que entrou no final do filme. A animação é realmente cativante e pega justamente a moda psicodélica da época, acertando justamente no que Magical Mystery Tour errou miseravelmente. O filme conta a história da cidade de Pepperland, que é invadida pelos malvados azuis, que transformaram toda a população, inclusive a banda do Sargento Pimenta, em estátuas. Em busca de salvação, o único sobrevivente do ataque pega o submarino amarelo do título e viaja até a Terra, onde encontra os Beatles e os leva até Pepperland para trazer a paz e a música de volta ao lugar. Muita viagem a sinopse, né? Mas essa viagem deu certo. Yellow Submarine estreou em 17 de junho de 1968 no Reino Unido e em 13 de novembro do mesmo ano nos Estados Unidos. O filme foi sucesso de público e crítica, e a trilha sonora foi composta pelo lado A com as músicas do quarteto que embalou o longa, e no lado B a trilha sonora instrumental de George Martin. O filme foi lançado em uma versão caprichada em DVD e Blu-ray, lotado de extras e de outros caprichos, e também está disponível para aluguel ou compra na Apple TV. Salada cultural. Let It Be. Esse é o mais melancólico de todos os filmes feitos enquanto os Beatles ainda estavam juntos. Muitos o consideram como a tampa do caixão no fim da banda, e realmente é o que parece quando se assiste. No final de 1968, após terem lançado o disco The Beatles, ou mais conhecido como o Álbum Branco, Paul McCartney teve uma ideia ambiciosa como próximo projeto da banda. Há 2 anos que a banda não fazia mais apresentações ao vivo, focando só no trabalho de estúdio para lapidar melhor suas obras. Então, Paul, tomando as rédeas de tudo que envolvia o nome Beatles após a morte do empresário Brian Epstein, teve a ideia de filmar e documentar todo o processo do próximo álbum do grupo, que seria gravado em uma apresentação ao vivo da banda em um local ainda a decidir. Seria registrado em película desde seu ensaio, o processo de composição das músicas até a apresentação propriamente dita. Quando o disco fosse lançado, tudo que foi filmado viraria ou um especial para a televisão ou um filme para cinema. A direção de tudo que estava sendo documentado ficou a cargo do diretor Michael Lindsay Hogg, já conhecido da banda por dirigir inúmeros videoclipes deles, além de diversas produções audiovisuais de outras bandas da época, como os Rolling Stones. Inclusive, é ele que dirigiu o especial The Rolling Stones Rock and Roll Circus, que ficou engavetado até 1996. Só um parêntese aqui no currículo do rapaz.
Com tudo acertado, teve início o processo de gravação e criação de todo o projeto no final daquele ano. E foi aí também que tudo desandou. George Harrison, já insatisfeito com seu papel na banda, não estava nem um pouco feliz com os rumos que Get Back estava tomando. Ele se sentia bastante desconfortável em ter uma câmera seguindo cada passo que davam durante a gestação do disco, além de discordar da ideia de fazer um show ao vivo com as novas composições que iam sair dali. Tanto que ele pediu as contas da banda dias depois do início das filmagens, voltando tempos depois, após uma reunião com os 4 em sua residência e longe das câmeras, com a condição de que mudasse de local os ensaios, que eram feitos em um estúdio de cinema, e também pediu para que Paul desistisse da ideia de um show ao vivo. Depois desse acerto, os ensaios e filmagens aconteceram no então recém-inaugurado estúdio da Apple Records, que pertencia aos 4 rapazes de Liverpool. O show ao vivo acabou acontecendo, não em uma casa de shows, mas no teto do edifício Apple, em Londres, no dia 30 de janeiro de 1969, sendo essa a última vez em que os 4 se apresentaram em público juntos. A apresentação durou apenas 42 minutos, sendo interrompida pela polícia local por estarem atrapalhando o trabalho nos prédios vizinhos. Era dia útil, né, gente? Sabe como é. No dia seguinte ao show, a gravação do projeto foi concluída e engavetada, porque acharam que deveriam trabalhar mais no material, que não ficou satisfatório para ninguém. Passa-se o tempo, os Beatles lançam o disco Abbey Road em setembro de 1969, com outras músicas compostas e gravadas na forma convencional. Logo após, o recém-contratado empresário Alan Klein, que cuidava da carreira de John, George e Ringo, vende os direitos de exibição do filme Get Back para a United Artists, a ser lançado no primeiro semestre de 1970. Aqui um parênteses. Allen foi empresário de 3/4 da banda porque Paul nunca confiou nele, preferindo que seu sogro, Lee Eastman, fosse seu empresário. Para a produção do disco que viria acompanhado do lançamento do filme, chamaram o produtor Phil Spector para lapidar tudo que foi gravado. Em 10 de abril de 1970, Paul McCartney, em entrevista para divulgar seu primeiro disco solo, afirmou que os Beatles haviam acabado, sendo que em setembro de 1969 John Lennon já havia pedido as contas da banda, mas não foi divulgado na época para não atrapalhar os próximos lançamentos. O filme e o disco, já intitulado Let It Be, que é nome de outra composição de Paul que também fazia parte do projeto, foram lançados com a banda já encerrada. O que se vê no filme é uma banda em colapso, com Paul sendo o único empolgado com o projeto, John totalmente alheio a tudo ao seu redor, tendo levado ao estúdio sua esposa Yoko Ono, George sem qualquer vontade de estar ali, e Ringo... Bom, Ringo não fazia nada, apenas tocava bateria e seguia sua vida. A obra vale pela sequência final, em que mostra um compacto da apresentação da banda no teto da Apple Corps. Lançado em 20 de maio de 1970 no Reino Unido, o filme ainda rendeu um Oscar e um Grammy, ambos de melhor trilha sonora. Let It Be até hoje só foi lançado em VHS na década de 1980 e nunca mais teve nenhum lançamento oficial. Mas isso não é problema, porque em 2021 foi lançado The Beatles Get Back, série documental em 3 episódios dirigida por Peter Jackson, o diretor da trilogia Senhor dos Anéis, em que ele pega todo o material que foi filmado na época e mostra sequências inéditas daquele período. Com essa nova versão de tudo que foi filmado na época, percebe-se que há sim um clima de fim de festa, mas ainda tinha uma certa harmonia da banda ao se juntarem para compor e tocar. Sem contar que depois de mais de 50 anos nós finalmente tivemos a chance de ver a apresentação dos Beatles no telhado da Apple em sua íntegra. A série está disponível no Disney Plus e para quem é bitomaníaco é um deleite do começo ao fim. Salada cultural. É isso, este foi um resumão de toda a obra cinematográfica feita pelos Beatles enquanto ainda eram uma banda. Espero que você tenha gostado e caso eu tenha esquecido de alguma outra informação, me avisa que eu faço uma errata na próxima edição do podcast, beleza? O Salada Cultural fica por aqui.
Este podcast tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, sugerir temas ou correções. Se você gostou do podcast, manda para seus amigos, primos, conhecidos, vizinhos, chegados e quem mais quiser. Se você não gostou, ouve de novo, vai que você gosta na segunda audição. Até a próxima!